Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus sobre nós. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 3. O Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Amados irmãos, o verso de destaque que eu quero usar neste momento, eu quero destacar neste momento, é o verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Mas tu, Senhor, em uma outra tradução, és escudo ao meu redor. És minha glória e mantém a minha cabeça em pé. Minha cabeça erguida, a minha cabeça na posição de olhar para frente, olhar para cima, olhar, na certeza da proteção de Deus. Amados, à medida em que nós seguimos confiando em Deus, em nossas lutas diárias, em nossos sofrimentos, em nossas dores, em nossa ansiedade contra as perturbações, um pequeno recuo ou uma falta de luz no fim do túnel parece ser para nós o fim de tudo, um ataque feroz e que nos abate profundamente. Portanto, é de todos os lados que vêm os ataques, não vêm só de um lado. Uns vêm da direita, outros vêm da esquerda, outros vêm pelas costas, não é assim? E às vezes tomamos aquele soco, não é verdade? Então, nesses períodos, quando a nossa força fugir, quando a nossa dor aumentar, quando nós não pudermos mudar as circunstâncias ou ignorar as nossas sensibilidades, as nossas emoções, e com isso nós estamos sempre aprendendo a confiar em Deus que nos sustenta, em Deus que está conosco em todo o tempo, e que quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, ele não nos deixa desamparados, ele não nos deixa só, ele está conosco sempre. Assim então, meus amados irmãos, nós precisamos sempre de incentivo, nós precisamos sempre de apoio, nós precisamos sempre de alguém do nosso lado, alguém nos encorajando a avançar, e esse alguém que está o tempo todo ao nosso lado, esse alguém é Deus. Ele nos dá coragem, ele nos dá ânimo, ele nos dá o seu alento. Uma das coisas que o salmista nos ensina é que quando nós estivermos nessas circunstâncias, nós devemos cantar os salmos, nós devemos ler os salmos, nós devemos orar como fez o salmista: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas o verso 4 ele diz: eu clamo com a minha voz ao Senhor. E o Senhor, de onde ele estiver, não importa onde ele está, ele vai me ouvir e ele vai me atender. Meus irmãos, essas palavras de conforto devem estar sempre em nossos
corações, porque Davi sabia e ele fazia essa oração com sinceridade. Ele levava todas as situações que ele enfrentava, todas as circunstâncias em que ele se encontrava, ele levava ao Senhor. Ele levava à presença de Deus. Davi, nesse salmo, meus irmãos, ele está fugindo do seu filho Absalão. Absalão queria matá-lo. Absalão queria tomar o trono de Davi à força, queria forçar a situação e assumir o trono antes da morte do pai. E o trono era herdado após a morte do pai, mas ele não queria esperar. E então Davi lamenta essa dolorosa situação em que ele está enfrentando, coisa que eu e você também enfrentamos no nosso dia a dia. Nós lembramos a parábola de Lucas 15, que o filho chega para o pai e pede também a sua parte da herança, porque ele quer ir embora com o pai vivo. Meus irmãos, nós temos passado por situações adversas na nossa vida, os filhos de um lado pressionando, a sociedade do outro, o trabalho, por todos os lados nós somos pressionados, mas nós precisamos esperar, assim como Davi, na proteção e no cuidado de Deus. O verso 3 e 4 diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, ou seja, aquele que coloca a minha cabeça de pé, aquele que me apruma, que me faz ficar em pé totalmente, e com a minha voz clamo, e o Senhor do seu alto monte me responde. Amados, dessa feita nós também precisamos aprender com Davi. Nós precisamos aprender a confiar nele. E Davi demonstrou que ele confiava tanto em Deus, muito mais do que eu e você, que ele demonstrou essa segurança no verso 5. Olha só, meus amados irmãos, o verso 5: deito-me e pego no sono. Acordo, por quê? Por que eu acordo? Porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Isso não me preocupa. Meus amados irmãos, o rei Davi não perdeu o sono na certeza que ele ia levantar na manhã seguinte, porque ele confiava em Deus para sustentar e salvá-lo dos inimigos, que eram muitos, por sinal, e inclusive dentro da sua própria casa. Ele tinha um dos mais temíveis inimigos, que era o seu filho. Meus irmãos, quantas vezes a dor física, a dor emocional, as dores mais adversas e cruéis têm sido nossas adversárias diárias, não é verdade? Podemos ser tentados muitas vezes a desistir, a fugir, a esconder, a escapar. De tão cansado que estamos, nós não conseguimos ver o fim da batalha, nós não conseguimos ver o fim de nada. Nós queremos às vezes que as coisas acabem, mas por fim não acabam e continuam da mesma forma, e nós sem alento, nós sem solução, nós sem esperança. Mas Davi nos ensina nesse texto, meus irmãos, que nós precisamos fazer isso, nós precisamos confiar no Senhor. Não desista em momento algum. Davi aprendeu a confiar em Deus. Deus é o nosso socorro, ele diz, bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro, ele vai nos ajudar. Nós precisamos aprender uma coisa que é muito importante, meus amados irmãos: confiar e descansar na sua proteção diária, na sua proteção cotidiana. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa o dia, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor está conosco todos os dias, para todos sempre. A única coisa que nós precisamos, meus amados irmãos, é buscar a presença dele. E foi isso que Davi fez. Levanta-te, Senhor, salva-me. Verso 7. Levanta-me, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me. Deus, ele tinha certeza que Deus era o seu Deus, né? E que ele estava com esse Deus todos os dias, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor vem a salvação.
e sobre o teu povo a tua bênção. Não há coisa melhor para nós como crentes e filhos de Deus saber dessa proteção e desse cuidado todos os dias da nossa vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Não temas. Deita como Davi faz e pega logo no sono, na certeza de que amanhã você vai acordar vivo, porque o Senhor está contigo, te protegendo, te guardando e te amparando. Senhor, obrigado por nos dar descanso, por nos dar proteção, por nos dar presença, por nos dar arrimo, por nos garantir vitória, por estar conosco e nos ajudar em todas as nossas conquistas, nos amparando, nos iluminando e nos oferecendo a paz quando já não há mais esperança, quando não há mais o que fazer, quando perdemos completamente a ação, quando perdemos ou quando não vemos mais a luz no fim do túnel. Sustenta-nos, ó Deus, em nossas provações, sustenta-nos, ó Deus, e ampara-nos, ó Deus, nesses momentos em que nós estamos vivendo, os momentos temerosos, momentos difíceis, momentos de fuga, momentos de nos enclausurar. Seja conosco, Deus, seja com cada família, seja, Deus, com cada lar, e assim, Deus, sustentando, ó Deus, cada um nas tuas mãos poderosa, e dá-lhes, ó Deus, dá-nos, ó Deus, assim como o Senhor deu a Davi, a segurança, a paz e a certeza de uma manhã seguro, protegidos pelo Senhor. Nós oramos assim e pedimos também, Deus, que o Senhor abençoe os enfermos, os acamados, alenta-os, conforta-os, seja com os familiares, dando esperança e alívio das dores. Oramos, Pai, e pedimos também o perdão dos nossos pecados, e que, ó Deus, todos os dias da nossa vida nós possamos, ao enfrentar as lutas, ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar o sofrimento, as desilusões, as amarguras, Deus, os azedumes que a vida muitas vezes nos traz, que nós lembremos de clamar ao Senhor. Na minha angústia, eu clamo, Senhor, porque Ele me ouve. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, amado irmão, com o seu lar e com todos os seus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês.